Hoje é boa tarde, gente, não pode ser. Já está online. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Quem vai chegar? Quem será que vai estrear essa live de hoje? E a minha live, o meu Facebook tá em inglês. Tá tudo em inglês. Eu acho que teve alguma coisa que aconteceu aqui. Boa tarde a todos. Nós Mariana e a Angélica marcamos essa live 3 horas da tarde. Nós estamos hoje na sexta-feira santa, hora nona, e nós colocamos um tema, né? A morte existe? Uma pergunta, né? Então vão entrando e vão compartilhando em nome de Jesus. Como vocês podem ver, a pastora Rosana está linda aqui e eu estou toda descabelada aqui, né? Porque hoje alguém precisou trabalhar nesta casa, né? Porque você vê, hoje eu sou empregada e ela é a patroa, né? Porque hoje me fizeram cozinhar, olha gente, vocês não têm ideia que é isso. Me fizeram cozinhar hoje, eu tive que cozinhar, eu tive que, hoje eu não saí agora que eu saí da cozinha. Aí a Dondoca fica linda e eu descabelada, mas não tem problema não, né? A palavra do Senhor diz que a gente tem que servir, né? Mas tudo bem. Estava uma delícia, viu? Tava uma delícia, né? Mas eu tive que ralar desde manhãzinha, bem cedinho, já tô na cozinha. E aí tivemos aqui uma família aqui comendo, né? E todo mundo feliz da vida, né? E aí, olha só que lindeza, gente. Olha como ela tá linda. Tudo bem, não vou nem para me apresentar. Aqui eu sou a Mucama, né? Mas pra gente poder fazer hora pra entrar, né? A pessoa que é fácil, né? Servir é... O que você comeu hoje, irmã linda? Um peixe delicioso, uma salada perfeita, um feijãozinho branco cheio de fazolamina para nossa saúde, para nossa coisa maravilhosa. Então vocês percebem que o meu estado ele é decorrente de né? Então, compensação, estou cheirando alho, cheirando peixe. Compensação, ela tá cheirosa, gente. Você não tem o perfume que tá vindo aqui. Mas vamos lá, vamos né, aproveitar esse momento em nome de Jesus. Estamos felizes, com certeza, até pelo fato de que nós temos da parte de Deus a oportunidade, uma vez mais, fazermos uma abordagem acerca da palavra, porque é tão maravilhoso a gente poder falar da palavra de Deus, poder abordar temas que possam trazer uma reflexão. É óbvio que não há uma afirmação de nada, apenas uma pergunta que nós fizemos, né? Para que você possa tirar suas conclusões. À luz da palavra de Deus, você tem essa oportunidade até mesmo de fazer uma pesquisa, de pedir ao Espírito Santo que lhe dê aí uma instrução, para que você aprenda a andar com as suas próprias pernas, para que você possa ser aquele que muitas vezes parte para o confronto, né, das ideias, daquilo que na verdade vai trazer respostas. Eu costumo dizer que sempre, pastora Rosane, que nós fazemos uma pergunta, nós estaremos provocando respostas. Quando você pergunta algo, você está provocando exatamente isso, as respostas necessárias, que vão te levar até mesmo a refletir acerca de coisas que nós não sabemos até perguntar. Há pessoas muitas vezes que não fazem questionamentos, não perguntam, porque elas têm medo de parecer muitas vezes, né, ignorantes, ou estar pouco, muitas vezes, né, pouco informada dos acontecimentos. Mas é bom que nós venhamos fazer as perguntas, porque quem faz perguntas certamente provocará respostas, e essas te dará a oportunidade de você refletir e tirar suas conclusões segundo a vontade e o querer de Deus. Estamos aqui eu, pastora Magna Batista, pastora Rosane Vieira. Nós estamos hoje nesta tarde e resolvemos fazer essa live com esse tema, a morte existe. E nós estamos no momento onde, na hora nona, às 3 da tarde, está sendo nesse momento consumado, né, segundo o que cremos, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje as pessoas estão trazendo à memória esse dia, né, o momento onde Jesus, nós sabemos que ele se entregou para que nós pudéssemos hoje, através do sangue derramado na cruz do Calvário, recebermos então essa graça, esse favor que nós sabemos que não merecemos, mas que com certeza cada passo de Jesus nos permite que a luz dele, a luz do céu, possa brilhar em nossa caminhada e fazer com que nós não sejamos mais aqueles que, de uma forma condicionada, né, venhamos cometer erros ou venhamos buscar lugares que possam nos ferir e nos machucar. Uma vez que temos a luz, temos a oportunidade de nos desviar dos perigos iminentes, daquilo que possa vir para tentar de alguma forma fazer você perder o bem mais precioso,
que é a vida eterna. Então, pastora Rosane, seu olá, o seu oi aqui para todo mundo. Tá tão bonita, não tá, gente? Não tá? Boa tarde, gente. Tá só ficando deixando sem graça, tá vendo? Queria dar boa tarde para vocês e pedir para que você fique bem ligado a cada momento dessa reflexão, porque essa semana é uma semana onde o Espírito Santo de Deus, ele está procurando verdadeiros adoradores. Aleluia. Né? Os olhos do Senhor, eles estão por sobre toda a terra procurando verdadeiros adoradores. E por que eu coloco tão específico essa semana? Porque essa é a semana onde nós precisamos apresentar o nosso coração como oferta, como gratidão. Né? Você já viu, às vezes a pessoa fala assim, olha, respeita a morte de fulano, respeita a morte. Então, e as pessoas não respeitam a morte de Cristo. Né? Esse é um momento de reflexão. O que aconteceu, o que levou a essa morte, qual foi a consequência dessa morte, o que trouxe de positivo para essa geração, né, para a nossa geração, qual foi o propósito de Deus ao entregar o seu Filho unigênito. São muitas perguntas que muitas vezes você não consegue responder. Né? Porque como é que pode um pai entregar um filho e sabendo que esse filho é inocente, permitir que ele seja crucificado, permitir que ele seja escorraçado por pessoas que sequer consideram, parece desumano, parece algo tão assim desonesto, né? Parece um abandono. Né? Por que será que ele viveu tudo isso? Né? E essas respostas você terá. Né? Nessa live agora você tem pessoas que você conhece, né, que estão passando por momentos de perdas, tem pessoas que você conhece que estão passando por momentos de tristeza, por momentos de angústias, de dificuldades, né, e que muitas vezes elas têm muitas perguntas que estão sem respostas. Talvez você mesma tenha perguntas, você pode até fazer a sua pergunta aí, né, se der tempo da gente responder no ar, a gente responde, se não der, com certeza a gente vai falar com você, talvez você tenha dúvidas, e nós estamos aqui para poder te ajudar. Então fique ligado, compartilhe essa live, apresente a vida para as pessoas que estão tanto tempo dentro das suas casas esperando a morte, né? Todo mundo diz assim, olha, a morte vai chegar, a situação vai chegar, o vírus vai chegar, a coisa vai chegar. Quem está chegando agora na sua casa é a palavra de vida, é a palavra que vai te levantar nessa tarde, em nome de Jesus. E de modo algum essa live substitui o culto que acontecerá daqui a pouco, às 19 horas, né? Onde eu e pastora Rosane estaremos ali na nossa igreja, pastor Francisco também, nós estaremos unidos ali para fazer, e de modo algum você você não está recebendo aí como é que fala? A liberação participar, você que tem um encontro marcado às 19 horas, tá bom? Estou bem de olho em você. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós temos o culto às 19 horas, mas esse momento é o momento onde você vai... E pessoas que não podem estar aqui, né? Mas vão poder ter um pouco daquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer. Vamos lá. A morte existe? Eu vou passar primeiro para um texto aqui na Palavra de Deus, que fala a respeito... Estamos falando de momento, né, de crucificação, mas antes de nós entrarmos nesse tema, eu quero entrar num tema que fala a respeito da ressurreição do filho de uma viúva na cidade de Naim. E quem operou esse milagre? Ali havia uma situação de morte declarada, uma situação de morte. A palavra do Senhor diz assim, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Antes disso, eu quero que você ore comigo, Pai. É a tua palavra, nós te damos graças, porque sem o teu Espírito, sem a tua presença, nós nada podemos fazer. Senhor, dá-nos direção, meu Deus, que a tua vontade seja feita. Senhor, usa as nossas vidas, se o Senhor quiser, nessa tarde, Pai. E alcance, meu Pai, vidas preciosas nessa tarde. Meu Deus, que haja o testificar, meu Deus, de cada palavra. Meu Deus, eu te peço, toma direção, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E diz assim, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse, não choreis. Olha o que Jesus falou para aquela mulher, não chore. Olha o que Jesus está falando para nós no dia de hoje. É um dia que nós estamos lembrando, né, a morte de Jesus. Estamos aqui em um momento onde as pessoas, os cristãos, estão trazendo à memória a crucificação de Jesus. E naquele momento havia um corpo que estava sendo levado para fora da cidade, de uma viúva. E a palavra do Senhor fala a respeito que a verdadeira religião é aquele que cuida, né, dos órfãos e das viúvas. O que significa isso? Levar paternidade.
levar aquela segurança que dá um pai e aquela segurança que dá um marido, né, a uma casa, essa autoridade. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz que o homem é o cabeça da mulher, assim como Jesus, ele é o cabeça, né, da igreja. Então é esse o cuidado, né, a paternidade. E nós percebemos aqui que essa mulher é uma viúva. E Jesus então chega porque era o seu filho que estava sendo entregue. O compadecer de uma pessoa como Jesus, que estava no meio de nós e que sabe o que é a representatividade desse amor. Porque está escrito que o nosso Deus, ele amou de tal maneira que deu o seu filho, Jesus Cristo. Aquele que se compadeceu daquela mulher que saía levando o corpo do seu filho e chorando. E a primeira coisa que Jesus faz é consolar aquela mulher. E Jesus fala para aquela mulher, não chore. Mas pastora, é a morte. Pastor, o que nós estamos ouvindo hoje é uma declaração constante, que cada vez mais ecoa mais alto. Cada vez parece que os gritos são maiores, cada vez mais parece que as coisas estão ficando de um jeito onde é como se os nossos governantes perdessem o sentido, estão falando de prender, estão falando de punir pessoas de bem, de uma forma que essas pessoas, é como se elas estivessem sendo levadas para um cativeiro. É como se elas estivessem entrando em um castigo. E esse castigo está trazendo para as pessoas terror. As pessoas estão desesperadas, mas estão falando tão alto. Entenda uma coisa, quando homens começam a gritar muito, aprenda que o Senhor, ele não precisa gritar. O Senhor apenas permitirá que a sua palavra, que ela representa neste momento fôlego de vida, que representa a vida que te alcança, porque cada palavra que é lançada segundo as escrituras sagradas é o fôlego de Deus, é o poder de Deus que entra em você e te fortalece e te encoraja. Jesus, ele não precisa de forma alguma gritar, de forma alguma tentar impor, né, a sua autoridade com a força do braço. É simplesmente o poder. É esse poder que certamente apenas com o proferir da palavra faz com que tudo aquilo que não existia passe a existir. Inclusive faz com que aquele que estava morto possa ressuscitar. E quando ele fala isso para essa mulher, não chore, a palavra do Senhor diz que quando ele chega, ele toca no esquife, no caixão. E parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. O que aconteceu com a morte naquele momento que Jesus chega? A morte existe? Na verdade, nós sabemos que quando você pensar, pastora, se eu entrar agora no cemitério, se eu estou agora velando um corpo, naturalmente o que você vai dizer? A morte existe. Porque quando você vê um corpo estático, ou quando você vê um lugar onde as pessoas estão plantadas ali, várias pessoas ali que morreram, o que nós fomos declarar naquele momento? Não, a morte, ela existe. Mas e quando Jesus chega? E quando Jesus chega num episódio como esse da viúva de Naim? A morte também existia para aquela mulher. Mas através da palavra de Jesus, através da palavra de Deus, do Deus Filho, aquilo que estava já declarado, decretado como sendo algo que não teria como voltar, não teria como isso mudar, aquele quadro, aquela situação não teria como mudar, mas passou a acontecer algo diferente, um milagre aconteceu, porque a palavra de Deus entrou, porque a palavra de Jesus entrou, porque a pessoa de Jesus teve acesso àquele acontecimento, e nós queremos trazer a pessoa de Jesus para os acontecimentos presentes, para aquilo que nós estamos vivenciando hoje. Os medos, a palavra do Senhor diz que o perfeito amor lança fora o medo. Olha a expressão maior do amor de Deus, que é entregar, que é dar o seu filho para que ele se entregasse por nós. E foi um ato da parte dele voluntário. Jesus, quando fez, ele fez de forma voluntária. Ninguém o obrigou a fazer. Ele fez isso porque estava escrito nas Escrituras, estava escrito através dos profetas, dos salmos, através da lei, estava escrita, e aquilo só tinha necessidade de se cumprir, porque é a palavra de Deus. E Jesus em nenhum momento, ele diz, né, eu não vim para revogar a lei, mas vim para cumpri-la. Ele não
não veio para distorcer a palavra de Deus e não veio para fazer os seus próprios mandamentos e estatutos. Ele veio para exatamente seguir. Havia um alicerce, né? Ele estava ali bem alicerçado, bem fundamentado, e os princípios não poderiam ser de forma alguma, como é que eu vou dizer, adulterados. Os princípios não poderiam ser corrompidos. Os princípios tinham que ser seguidos à risca, e ele sabia disso. Mas aí quando Jesus ele chega naquele lugar onde havia morte, Jesus então diz: olha, levanta, jovem, levanta. E ele está falando para você agora: jovem, levanta. E quando eu falo jovem, eu me refiro a todos vocês que estão aí, em nome de Jesus. Ele está dizendo: levanta. E naquele mesmo instante, a palavra do Senhor diz que o jovem se levantou. Ele se levantou. E a palavra do Senhor diz que o que Jesus fez naquele momento? Pegou o que estava morto e entregou de volta para sua mãe, mas entregou vivo. No episódio do capítulo 11 do livro de João, nós vemos aqui um episódio que todos nós conhecemos bem essa palavra que fala a respeito da ressurreição de Lázaro. Nós falamos da ressurreição do filho da viúva de Naim, e a palavra de Deus fala aqui a respeito da ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 do livro de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11. E a palavra do Senhor diz assim, olha, eu vou ler a partir do versículo 32, que diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Olha o que Maria fala para ele: Jesus, se o Senhor estiver aqui, não vai ter morte. Olha, Jesus, se o Senhor estiver nessa nação, não vai ter morte. Se o Senhor for o Senhor dessa nação, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, não vai ter morte. Aí nós perguntamos: a morte existe? Depende. Se você quiser viver a morte, a única coisa é que você ficará em silêncio, porque a morte é estática. A morte, ela não tem expressão. A morte simplesmente ela é um corpo que apodrece. É um corpo que no findar de tudo isso, ele apenas vai sobrar dele ossos. E eu quero dizer que ainda que seja ossos, nós vamos chegar lá. O que estamos falando agora é de um momento onde a palavra do Senhor diz assim: olha, Maria disse para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E é interessante que quando acontece isso, a palavra do Senhor diz assim: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Olha só, ele falou: onde está sepultado Lázaro? Me leve ao lugar onde está sepultado Lázaro. Mas pastora, é o velório, pastora, estavam indo na viúva de Naim, estavam levando aquele corpo, era um velório, estavam indo nivelar aquele corpo. Mas pastora, agora no Lázaro, o que está acontecendo? Está falando assim: me leva lá no cemitério agora. O que é isso? Depois de 4 dias, né? Exatamente, ela falou assim: me leva lá. Jesus falou assim, ó, agitando, ele falou assim, ó, ele diz assim, Jesus agitando-se novamente, mas alguns, perdão, onde o sepultaste, versículo 34, diz assim: eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Aí a Bíblia, a palavra do Senhor fala assim: Jesus chorou naquele momento. Vem e vê o quê? A morte. Só que eles estavam falando com a vida. E na hora que a vida chega no lugar da morte, o que acontece? Nós vamos ver ali o milagre da ressurreição. O milagre acontecendo, a vida, ela voltando ao seu estágio, ela voltando ao lugar onde ela deve estar. E o que representa, o que nós podemos entender por vida? É quando nós podemos hoje permitir que a palavra, porque a palavra ela é viva e é eficaz, permitir que esta água, porque a palavra do Senhor diz, se nós crermos nele, como diz as Escrituras, do nosso interior fluirão rios de água viva. Nós somos esse rio que certamente tem um lugar que é uma fonte poderosa, e nós podemos mergulhar nessa fonte para que não falte em nós o tempo inteiro o alimento necessário, porque se você não sabe, de mares e até mesmo de rios se consegue se tirar, né, o alimento, né? Porque quando falou para Pedro, vem após mim, farei de vós pescador. De quê? De homens. Pedro era um pescador que pescava com suas redes, lançava suas redes no mar. E a gente imagina que dentro do rio de água viva não vai faltar o que você necessita, não vai faltar o alimento, não vai faltar vida, porque é interessante. Imagina você pensar que se consegue submergir-se e consegue encontrar vida sobre uma superfície, embaixo das águas, mas o Senhor está dizendo para nós assim, ó, pode mergulhar,
que você vai mergulhar e você vai encontrar vida. Você pode mergulhar porque você vai encontrar o alimento. Pode mergulhar porque você não vai viver morte. Ele está dizendo para você, não chores. E ele falou assim, onde está? Está no cemitério. Olha, me leve lá. Aí falando para ele assim, ó, Jesus, vem e vê. E a palavra do Senhor diz que Jesus naquele momento, o que ele faz? Ele chora. Então disseram os judeus, vede quanto amava, a expressão de amor. Mas a expressão de amor é para nos trazer vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí quando eles falaram, quando os judeus disseram assim, puxa, mas ele ama Lázaro. Olha como que Jesus ama Lázaro. Olha como você ama sua esposa, como você ama seus filhos. Olha como você ama a sua família, como você ama a sua igreja. Como pastor você ama as suas ovelhas, como ovelhas você ama os seus pastores. E é maravilhoso, qual é a representação disso? Quando você tem o amor, você está entregando a vida todo o tempo. Você não está dizendo palavras de morte. Você não está inserindo palavras, porque se o perfeito amor lança fora o medo, eu não posso lançar nenhum tipo de palavras que gere pânico, mas antes que gere o tempo inteiro uma tranquilidade, uma paz, porque Jesus quando ele chegava ele dizia assim, ó, a paz vos dou, a paz seja convosco, é o que Jesus fala. Então eles falam, poxa, olha quanto eles não tinham ainda percebido que o caminhar ao lugar da morte era a vida que caminhava em direção à morte, e ele falou, poxa, como amava? Amava porque chorou? Não, amava porque vai ressuscitar ele. Aleluia. Eu não estou amando porque eu estou me convalescendo com a situação, ou aceitando, ou entregando-me também para vivenciar o tempo de crise, o tempo de morte. Não, eu amo porque eu estou justamente contradizendo todo o discurso de morte e permitindo que nesse momento a palavra que alcance vidas, que nos permite ministrar sobre a vida delas, seja a palavra o quê? Palavra de vida, seja a palavra de encorajamento, palavra de fé, porque a fé é certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que eu não vejo. Então a expressão de amor virá agora, porque eles falaram, poxa, ama porque chorou? Não, ama porque está caminhando para resolver a questão. Ama porque está agora confrontando a morte. Ele foi para o enfrentamento. Naquele lugar onde Lázaro está, tem um corpo que já cheirava mal. E Jesus falou assim, agora eu vou reverter esse quadro. Tem coisas que estão acontecendo em nossa nação que está cheirando mal. Mas nós estamos aqui pregando a palavra de Jesus. E estamos dizendo, ele vai chegar e está cheirando mal. Mas olha só, vai cair por terra a morte. Porque o que vai se levantar vai ser a vida. E a verdade vai predominar sobre a nossa nação e sobre a vida de todos aqueles que nele creem em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz assim para nós, olha como ele amava, olha como os judeus perceberam isso. Então a palavra do Senhor diz assim, ó, ele diz assim, mas alguns objetivaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? A morte existe? Olha o que ele diz, que eles estão perguntando, poxa vida, mas ele fez abrir os olhos, fez tanto milagre, tantos prodígios, tantas maravilhas, poderia não impedir que Lázaro morresse, mas como que eu reconheceria a vida se a morte não fala? Como que eu poderia dar um testemunho de poder de Deus se a morte, porque quem desce à sepultura não pode glorificar? Mas certamente impedir a morte seria impedir que a glória de Deus fosse vista, fosse notada. Hoje você pensa assim, pastor, estamos agora numa declaração de morte, porque todos estão impedidos de saírem para a rua, as pessoas estão tomadas por um desespero, as pessoas estão falando, é um discurso hoje de morte. E aí você imagina só, o que está acontecendo hoje? É a oportunidade da vida. Agora é o momento da crise que a vida tem a oportunidade de se apresentar, porque do contrário, se ele não permitisse que isso acontecesse, dificilmente poderíamos ter aqueles que iriam agora se levantar e dizerem assim, ó, Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor não é o que está acontecendo para poder dominar sobre você. O Senhor é aquele que hoje, numa sexta-feira santa, quando nós estamos aqui lembrando este momento, Ele está agora se entregando para que eu e você possa entender que Ele venceu
a morte. Então ele vai para aquele momento porque era a oportunidade para ele apresentar, para Jesus apresentar para você agora o que ele representa de fato na sua vida. Eu digo para você que crê, não para você que não crê. Nós temos várias pessoas com suas crenças, pessoas que têm aí, muitos acham que é uma energia, outros acham que é um ser. Eu declaro, é Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, o que veio para tirar o pecado deste mundo. É o único pelo qual nós temos salvação. A graça vem pelo sacrifício. Ele pagou o preço. Ele paga o preço para que nós possamos ter vida. Então é claro que naquele momento, quando a palavra do Senhor diz assim, ó, ele vai então, e quando eles objetivaram isso, a palavra do Senhor diz assim, ó, então ordenou Jesus. Diz assim, ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto. A irmã do morto. Olha o que a irmã do morto diz. Aquela que está olhando para a morte diz. Olha aquela pessoa que está acreditando na morte. Olha o que ela vai dizer. Preste atenção. Enquanto aquele que é o dono da vida está dizendo assim, olha, vocês estão vivos. Vocês não estão mortos. O vírus representa a morte, mas você aceitou a morte? Ou você está aceitando a vida? Então, se você aceitou a morte, você vai viver segundo aquilo que você crê. Estático. Se você, exato, porque preso, estático, imóvel, com medo. E o que é pior, não teremos coragem nem ao menos de falar, porque é o que nós temos falado, comentado, a opinião popular está vindo contra aqueles que se levantam para dizer, ei, a vida continua, Jesus está vivo, Jesus ele vive. Quando Marta, irmã do morto, ela ouve a palavra que vem de Jesus, você sabe o que ela responde para Jesus? Ela responde assim, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. A irmã do morto estava aceitando o quê? Aceitando aquela declaração de morte, aceitando aquilo que já estava constatado. Pastora, mas se faz exames. Pastoras, estão se fazendo testes. Aqui já estava consumado, já havia sido já levado para o sepulcro, já estava lá, já da maneira como era, né? Naquela época eles eram embalsamados, né? A forma como que era feito o sepulcro, era colocado em grutas, né? Quando eles morriam, então já estava, vamos dizer, estava no cemitério, já estava enterrado. E aí nós pensamos assim, pastora, aí fala, mas Jesus está cheirando mal, não tem como que pode isso? Já não tem mais o que fazer, isso já está decretado. Aí Jesus ele entra, ele fala assim, olha, ela diz assim, ó, já está o quê? Cheirando mal, porque já é de 4 dias. Aí a palavra do Senhor diz assim, tiraram então a pedra, e Jesus, Marta, Senhor, cheira mal, respondeu Jesus, não te disse, presta atenção, não te disse, eu vou repetir de novo, não te disse que se creres, agora não dá para falar com o incrédulo. Agora não dá para falar para aquele que está tomando como crença para a sua vida, aquilo que te conduz ao sofrimento, à angústia, ao medo, ao isolamento, aquilo que você está vivendo. Pastor, eu estou desesperado. Olha só, ele está dizendo para Marta, aquela que disse assim, já cheira mal. Ele diz assim, ó, se creres, verás a glória de Deus. E se não creres, não verás. Tudo é possível aquele que crê. Se você estiver crendo que isso vai matar, mata. Mas se você estiver crendo que Jesus vai trazer a vida, ele vai trazer a vida. E é interessante que eles tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele não está dizendo porque o Senhor vai me ouvir, não. Porque o Senhor me ouviste, o Senhor está me ouvindo. O Senhor está o tempo inteiro operando na minha vida, somos um só. Quem recebe a Jesus recebe o Pai. Recebe aquele que o enviou. E ele diz, porque me ouviste? Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Olha o que ele diz. Ele diz, mas assim falei por causa da multidão presente. E por que ele tem que começar? E por que temos que ter algumas atitudes um pouco mais enérgicas, atitudes um pouco mais ousadas?
por causa daquela multidão. Ele falou assim, aliás, eu já sabia sempre que me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Eu tenho, qual a maneira, homem de Deus, mulher de Deus, que Deus saberá que você enviou? Quando naquele momento onde tudo está perdido, entra agora diante daquele túmulo, de frente àquele túmulo, aquele sepulcro, e ele vai falar o que? Ele vai olhar para o céu e vai falar, Senhor, eu sei que tu me ouves. E ele diz, por que eu estou falando isso? Eu sei, eu tenho certeza, mas eu tenho que me colocar diante da multidão, e aí você vai entrar no confronto, onde vão ter aqueles que vão crer, vão ter os que vão duvidar, mas contra fatos não há argumentos, e nós sabemos que Jesus, quando ele chegou naquele momento, ele falou assim, olha, retira, remove a pedra, ele fala com o Pai, e a palavra do Senhor diz então, aliás, ele diz assim, e tendo dito isto, chamou em alta voz, olha o que ele diz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera o quê? Morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus, desatai e o deixai ir. Quem? A morte? Não. O que vive. A vida. E qual é a representação da vida? É movimento. Lembra? Caminho, eu ando. Verdade, eu prego. Lembra que nós falamos ontem? E a vida, eu vivo. É algo que não dá para você argumentar, porque diante de fatos não tem como argumentar. Você está agora, por exemplo, aí, você está vivo. Se você pensar, pastora, mas quando se fala de morte, alguém que está vivo, proclama e fala a respeito da morte, mas o morto mesmo não fala. Ah, mas o espírito fala através de alguém que está vivo, porque do contrário você não teria como reproduzir aquilo que se você fala, mas os espíritos falam, mas isso fala. Ok, você reproduz, você é uma pessoa que está viva e está reproduzindo aquilo que você diz que é o espírito, reproduzindo aquilo que você diz que... Então ele precisa de alguém que está vivo para que possa reproduzir a vida. Você não viu o morto falando. Ah, mas ele morreu, pastor, e no espírito. Não, quem está reproduzindo isso é a pessoa que está viva. E é isso que nós precisamos entender. Eu estou falando agora da palavra e está escrito que o Espírito vivifica. Quem está falando aqui agora sou eu. E eu estou falando em nome de Jesus. Mas para que o nome de Jesus seja agora notado e para que essa palavra seja agora reverenciada e seja uma palavra agora que alcance você, é preciso de alguém que esteja vivo para poder falar sobre ela. Para que o vírus possa ter força, ele não tem força sozinho porque ele está silencioso. Quem está falando e sendo porta-voz do vírus é quem está crendo no vírus. Se não tiver pessoas falando sobre ele, ele não cresce, ele não desenvolve, ele não vai ter o poder que tem nessa questão, como está sendo dito, como está sendo colocado, porque dentre esse vírus e tantos outros problemas e outras razões pelas quais as pessoas morrem, essas não foram de forma alguma extintas da nossa realidade. Vírus mata, outras doenças matam e tudo mais mata. Mas o que se está colocando força agora é aquilo que aparentemente é mais forte. Não, mais forte vai ser a boca daquele que tem coragem para declarar e para se colocar de fato de verdade, não com a massa, porque agora vai ser o momento da caminhada dos solitários, daqueles que vão ver assim diante deles uma quantidade, mas uma multidão dizendo para você cala a boca e vai embora daqui. Por quê? Porque eles não querem ouvir Jesus, eles não querem ouvir a vida, porque para poder falar e fazer uma propaganda da morte é preciso que alguém fale. Você está entendendo, pastor? Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Do contrário, é só um vírus. Mas está todo mundo falando, então está vivendo, está proliferando, está crescendo na mente das pessoas. E está começando, ele está sendo atraído. E começam as pessoas a acreditar. E elas vão crendo e aquilo que eu creio vai acontecer. Assim como você o quê? Assim como você determinou, sucederá. Então assim será. Você está determinando? Não tem culpa. Mas se você determinar aquilo que a palavra, eu estou dizendo que a palavra diz que eu tenho que dizer, eu estou crendo no que a palavra diz que eu tenho que crer. E a palavra do Senhor diz assim, quando ele falou, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz assim, olha, ele saiu, mandou tirar as ataduras, então lhes ordenou Jesus, desatai. Aí muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo, olha só pode ver quem creu e quem permitiu Jesus de entrar nessa história. Só vai ver a glória de Deus se você deixar Jesus entrar na tua casa, na tua família, na tua vida. Eles já assim, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus. Olha só, não quer dizer que vai ser unânime os que crerão.
Vão crer aqueles que se permitirem ter a venda dos teus olhos removidas e possam ver com os próprios olhos aquilo que muitos sabem, estão vendo, mas não estão de forma alguma aceitando. A aceitação, porque ainda existe um grupo que está o quê? Trabalhando contra. Então aqui também existia, porque ele diz assim, ó, quantos porém foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Houve aqueles que creram, sim. Houve aqueles que até viram uma evidência, viram os fatos ali e não poderia ser contestado. Mas haviam vozes que ainda estavam gritando, e vozes essas que queriam fazer o quê? Que queriam condenar Jesus, que queriam capturar Jesus, queriam prender Jesus, queriam tirar Jesus de circulação. Por quê? Porque se eu removo a vida, então o que vai acontecer? Predomina-se o quê? A morte. Por que querem prender Jesus? Por que querem colocar Jesus de lado? Por que querem colocar Jesus no sepulcro? Por que estão tentando tirar Jesus de circulação? Será que você está entendendo o que está acontecendo agora? Por que estão tentando fazer isso? E por que está havendo essa questão de todas as pessoas, de uma certa maneira, até aqueles que creem, aqueles que sabem o que está escrito, estão permitindo, porque não se posicionam, não se levantam diante da morte para dizer, pare morte, porque agora vai prevalecer a vida. Então a pergunta é, a morte existe? Jesus está dizendo assim, depende o que você crê, depende do que você está aceitando. E para ser mais claro, quando isso aconteceu, e aí nós podemos pensar, pastora, mas diante de fatos também, nós não podemos contestar, porque se nós pensarmos que, por exemplo, a gente não vê ninguém ressuscitar dos mortos. Eu quero dizer para você que todos nós temos um tempo, porque a nossa vida, o nosso corpo e a missão que Deus nos confiou, ela tem um prazo. E todos nós, de igual maneira, recebemos as mesmas oportunidades. Por que é importante que você reconheça Jesus o mais rápido possível na sua caminhada? Por que é importante que você receba Jesus como seu Senhor e Salvador o mais rápido que você puder? Muitos, talvez até mesmo prematuramente, saem desta terra, que não deveria nem acontecer, né? Vamos dizer que estão aqueles que por alguma razão, motivos, Deus vai permitindo todos os acontecimentos, mas eu quero dizer para você uma coisa, quanto mais cedo você se encontra com a luz, menos escorregões, menos machucados, menos quedas você terá na sua caminhada. E algumas dessas, por causa das trevas, levam muitas pessoas ao abismo, levam muitas pessoas à morte. Muitas pessoas, como a pastora falou ontem, a pastora Rosane disse assim, olha, tem muita gente que se quebranta depois de uma situação de tragédia, depois de uma doença, elas vão mudando a forma de pensar. Olha só, mas se tivesse conhecido Jesus antes, se tivesse conhecido Jesus como você está tendo a oportunidade de conhecê-lo, e saber que ele é a vida que se apresenta para você, talvez muitas coisas e erros que você tem cometido, porque a palavra do Senhor é muito clara, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ah, pastor, então quer dizer que o pecado tem um salário? Tem. E o salário, a Bíblia diz que é a morte. Ele não vai ter nenhum questionamento, nenhum tipo de argumentação para poder, de alguma maneira, se justificar. A morte não fala, a morte não é estática, a morte não vai ter. Ela não tem. E o salário, olha, o pecado, o salário é a morte. O que vai acontecer? Ele morre. Ele vai ficar ali completamente tomado por uma insignificância tão grande e por um calar e um silenciar tão grande que ele não vai poder nem mais continuar proliferando-se, porque ele não tem vida em si. Então ele fala assim, olha, o pecado, o salário do pecado é a morte, então é pago com a morte. O que vai acontecer? Se você não aceitar Cristo, você não vai identificar o pecado e tudo vai parecer ser muito comum. Tudo vai parecer ser muito tranquilo, ser muito natural. Ah, mas isso é normal. Mas isso é natural, mas desse jeito mesmo. Ah, mas olha, mas temos que entender que estamos no século XXI. Então as questões hoje são vistas há uma flexibilidade maior. Então a gente começa a perceber o salário é a morte. O pecado não vai ficar gritando aqui, ó, eu sou o pecado e vou te matar. Não, senhor. O pecado, olha, morre e acabou. E o que vai te levar a detectar
a entender o que é o pecado? É a luz de Deus. O dom gratuito de Deus, a vida eterna. E o reino dos céus é tomado por quê? Por esforço. Aí as pessoas hoje não querem pensar, elas querem tudo pronto. Nós estamos na era do fast food, de tudo delivery. Nós estamos naquele momento assim, ó, me dá tudo pronto, porque eu quero comer pronto. É mais fácil, mas quem está fazendo tem uma questão, te oferecer um produto que nem sempre é um produto de tanta qualidade assim, porque esse produto, para que eles possam ter lucro, eles começam muitas vezes a apresentar um sabor artificial para que o nosso paladar e muitos dos paladares acostume-se com aquilo, passe a achar natural aquilo, mas que quando entrar dentro do nosso corpo, o resultado disso vai ser para quê? Para nos levar ainda mais rapidamente para a morte. E é interessante que a maior parte das pessoas, quando vê uma propaganda, por exemplo, né, de um fast food desses aí, que nós temos vários aí, né, Bob, McDonald's, aí você fala assim, olha, aquele com bacon e não sei o que, e faz aquela propaganda, o que acontece? A primeira coisa que leva você a ter vontade de comer. Será que você já reparou? Vamos pensar agora, você é inteligente. O desenho e todo o marketing que se faz em torno de um lanche, a maneira como eles apresentam o lanche é bem diferente da forma como você compra lá diretamente quando você está lá no estabelecimento deles e você vai ver lá como é que é o lanche. Não tem nada a ver com a figura que eles pintam para você, né? Você vai ver o lanche que eles fazem. Eles colocam um pão lá, o negócio lá em cima lá, embrulha naquele papel e te entrega. Mas quando você vê no comercial, que delícia! A concupiscência do quê? Dos olhos. Você é atraído por aquilo que os teus olhos estão vendo. E automaticamente, a maior parte das pessoas que comem, elas já estão comendo com a mente delas o quê? Com praticamente nos sentidos dela preparados para recepcionar aquele alimento e poder declarar que ele é bom. Mas na verdade nós nos preparamos para algo que os olhos e a propaganda faz a gente de alguma forma já antecipar os sabores. O ser humano tem tanto poder dentro dele que ele não tem ideia de como ele pode antecipar sabores e de como você pode também antecipar vitórias. Como você pode também antecipar batalhas que serão vencidas, né? Vitórias, logros, prosperidade. Você pode antecipar muitas coisas na sua vida. Basta renovar, basta transformar pela renovação da sua mente. Então, quando nós percebemos isso, pastora, tem muita coisa que engana a gente. Claro que tem. Os seus olhos veem, eles vão apresentar o que já sabe. Por uma questão de uma pesquisa de mercado que eles fazem, eles sabem o que as pessoas estão consumindo mais. Entenda uma coisa, meu irmão, se você consumir demais isso que estão dando pra gente de alimento, porque café da manhã vírus, almoço vírus, café da tarde vírus e janta vírus. Você fala assim, poxa vida, pastora, estão vendo que as pessoas estão comercializando, então começam o quê? Estão comprando a ideia, então vamos vender cada vez mais isso. E agora? Quantos são aqueles que estão não vendendo? Porque não se trata de vender aquilo que é vida. A vida é dom gratuito de Deus, é a misericórdia. A vida é o que nós temos hoje, pela graça, por esse sacrifício que hoje nós podemos declarar que Jesus na cruz do Calvário fez por nós, por amor ao Pai, para cumprir os mandamentos, para cumprir a lei de Deus. Então nós não vamos precisar apenas se levantar e deixar a vida fluir. E o que vai acontecer? Vida encontra vida. Olha só, quem está vivo vai encontrar, vai buscar quem está vivo. E quem está vivo vai recepcionar aquilo que é vida. Então é natural. Muitos são chamados, mas poucos são o quê? Mas poucos são os escolhidos. Por quê? Porque quando a vida sai, quando a palavra de Deus, que é viva e eficaz, sai, ela vai encontrar o quê? Quem também tem uma terra preparada para recepcionar a palavra, preparada para recepcionar a verdade, preparada para recepcionar a vida, é a semente de vida. Então, uma palavra quando sai, ela vai buscar essa boa terra. Então, quando tem aquela terra ali, o que vai acontecer? A semente vai entrar e vai ser automático. É por isso que temos hoje pessoas que estão como nós hoje, reproduzindo a verdade de Deus, reproduzindo a palavra do Senhor, essa verdade que liberta. Aí a pergunta é, a morte existe? Você tem a oportunidade hoje de escolher. Eis que coloco diante de vós a vida e a morte, o bem e o mal, e você escolhe. Para nós sermos, pastor, olha só, é interessante porque
Nós agora, nesse tempo, se nós pensarmos assim, como que a gente pode pensar? Quando as pessoas entram lá, pastor, e passam um tempo, e o que acontece? Depois que os corpos entram nesse processo, e aí tem que desocupar a cova, a maior parte do tempo, pastor, a gente vê que são pegos os ossos ali, e esses ossos são levados. Pastor, como que a gente pode imaginar, né, que diante disso possa ter alguma esperança ainda de vida? E aí eu vou lá para Ezequiel capítulo 37. Em Ezequiel capítulo 37, a palavra do Senhor diz assim, desculpa que eu saí um pouco da... Em Ezequiel capítulo 37 fala a respeito da ressurreição do vale, o quê? O que Deus faz reviver o vale, né, de ossos secos, né? A palavra de Ezequiel, lá capítulo 37 de Ezequiel, você já foi dar uma olhadinha lá? Quando a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor veio sobre Ezequiel e o conduziu para o meio de um vale cheio de ossos secos. E sabe o que aconteceu ali? Foi feita uma pergunta. Lembra que nós falamos no começo da live? Olha, atento às perguntas. E foi dito assim, olha, Ezequiel, acaso posso eu fazer reviver esses ossos? Aqueles ossos representavam quem? O povo de Deus. O povo de Deus que possivelmente agora está adormecido. Acorda, povo de Deus, que aparentemente agora está escondido. Acorda. Ali havia um vale, representava Israel, o povo de Deus. E Deus estava tendo o cuidado e dando a cada passo ali o poder da profecia, o poder da palavra. Acaso posso eu fazer reviver esse vale de ossos secos? Sabe o que Ezequiel responde para ele? Senhor, tu sabes. Aí ele falou assim, vamos ver se você está dizendo isso que você está dizendo com certeza e com convicção. Lembra que nós estudamos ontem acerca daqueles homens, aquele que se prontificou a servir Jesus, aquele que Jesus chamou e o outro que se prontifica. Vamos ver se você está disposto realmente a fazer com que essa palavra, tu o sabes, entregando para mim aí o poder, entregando para mim então a direção, entregando para mim então aquilo que na verdade, como é que é? A consumação. Eu tenho agora, é dado para mim o direito, tá dando para Deus o direito, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Senhor, tu o sabes. Aí sabe o que Deus fala para ele? Sabe o que Deus fala para Ezequiel? Então faz o seguinte, profetiza. Você quer saber se vai mudar essa história agora, homem de Deus, mulher de Deus? Profetiza. Pastora, mas vale de ossos secos, estão todos, olha ali, é osso que não sabe de quem que é o osso tal, mas é muita coisa, é um vale. Ele falou, profetiza. Tem coragem? Tá no meio do vale de ossos secos, tem coragem de profetizar? Parece até ridículo isso. A pessoa fala assim, tô doido aqui, vou falar, como é que eu posso falar? Profetiza. E sabe o que Ezequiel fez? Ezequiel começou então a profetizar. Ele começou a falar das coisas de Deus. Não da morte, porque morte já estava ali e todos estavam vendo. Ele podia ver o vale de ossos secos. Os olhos dele já estavam contemplando aquilo ali, não tinha como. Mas não é o que os teus olhos estão vendo, é o que você está permitindo entrar pelos teus ouvidos. Aquilo que você permite entrar pelos teus ouvidos vai direcionar a sua visão para onde os teus ouvidos estão te levando. Cuidado, Jesus é o caminho. A fé vem pelo ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus, cuidado, que você está ouvindo, está te conduzindo. Está levando você para lugares, está direcionando o seu olhar para lugares que são lugares de morte. Cuidado com isso. Ele estava vendo ali, mas ele falou, Senhor, tu sabes, então profetiza. E ele começou a dizer exatamente o que Ezequiel precisava falar. Não é falar assim, jogar assim palavras ao vento. Não, é falar exatamente o que Deus mandou falar. E ele começou a falar com os ossos. Ele começou a profetizar os ossos. E a palavra do Senhor diz que começou o quê? Começou os ossos se moverem. E começou ali tendões, carne. E começou tudo ali. A coisa, ossos com seus devidos ossos, com seus respectivos ossos. Cada vida ali. E a palavra do Senhor diz que um exército numeroso se levantou. Mas eram mortos. A morte existe. Está na tua boca. E se você entender, ele falou assim, olha, um exército. Mas então, o que está faltando? Estava faltando o quê? O fôlego. Aí ele falou assim, precisa agora que o Espírito seja soprado dos quatro cantos, o vento venha e o Espírito possa entrar. Porque não basta apenas profetizar, é necessário que a vida entre para que a profecia não pare, para que a profecia continue, o vírus cresce. O vírus, ele é o tempo inteiro, como é que fala? Ele é disseminado.
eu posso dizer que a palavra de Deus, ela é compartilhada. Eu não vou disseminar a palavra de Deus, eu vou compartilhar. Por quê? Porque você precisa receber de bom grado, não é uma imposição. É diferente, um vírus, muitas vezes uma doença te impõe, é imposta a você, você não tem escolha. Mas a palavra de Deus não, meu irmão. A palavra de Deus é um compartilhar. É compartilhada a você, você recebe, você recepciona. Então pode estar certo que onde havia morte, passará a haver vida. Então se você entender que vai ser soprado esse fôlego de vida, o Espírito de Deus ele vai entrar e vai soprar esse fôlego de vida, é maravilhoso. Nós temos essa oportunidade de saber que uma vez que eu quero viver o reino, eu quero viver as maravilhas de Deus, eu quero poder neste presente século ser um porta-voz da existência poderosa, daquele que hoje ele comemora-se, né, e se lembra a sua entrega no Gólgota, naquele momento que ele foi para o Calvário, naquele momento da dor. E é interessante que eu quero terminar esse texto, e a pastora Rosane hoje não falou nada, eu estou dando aqui o troco de ontem. Amém? Mas eu quero terminar com um texto que está aqui na palavra de Deus, no livro de 2 Timóteo, para que você possa guardar no seu coração. A morte existe. Olha o que essa palavra aqui, a palavra de Deus fala no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 6, que diz assim: o jovem Timóteo, ele estava ali cuidando da igreja de Éfeso, e tinha da parte de Paulo um cuidado muito especial para com a vida dele. Era um discípulo de Paulo. E olha o que ele deixa para você, discípulo de Jesus. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavivais o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ele diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonheis, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Olha que diz, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Olha só, pega isso aqui. O qual não só destruiu a morte, olha só, não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Aleluia! Você está entendendo? Ele destruiu a morte. Como que você vai viver como igreja do Senhor? Como nós vamos dar um basta? Como vamos levar essa situação a ser extinta, destruída, dissipada? Como? Através do quê? Da pregação do Evangelho. Ele diz assim, porque Jesus foi o quê? Ele diz assim, destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho para o qual fui designado. Pastora Rosane. Com você. Boa tarde. Ela já falou tudo, né? Essa palavra, para que a gente possa trazer essa palavra para o nosso coração, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, e entender que para haver a ressurreição é necessário a morte. Porque sempre nessas 3 passagens você vê que Deus, né, que Jesus ali, ele venceu a morte. Primeiro ele venceu a morte que estava nos outros, e depois ele venceu a morte que estava sobre ele. Porque a morte, ela existe, né? E ela precisa ser vencida. E ela precisa, ao ser concretizada, ela precisa ser vencida. Né? É necessário que você comece a lançar fora toda a carnalidade, toda a morte que existe em você, para que o Espírito Santo ele possa fluir. O Espírito de Deus ele só pode trazer a vida se você permitir, né, que haja o sepultamento da tua carne. O vencer a cada dia mais, o lutar a cada dia mais. Né? Porque você poderia imaginar, Jesus ele tocou no esquife e o morto ressuscitou.
Jesus ele declarou e Lázaro naquele momento ele ressuscitou também, né? Mas espera aí, e ele, né? Como é que as pessoas falavam? Se você realmente é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Salvou tantas pessoas, operou tantos milagres em tantas vidas. O que você vai fazer? E a sua vida, como é que você vai vencer? Aquele que venceu em todo o tempo continua vencendo. Aquele que trouxe a vida para muitos que estavam mortos, ele continua trazendo e mostrando para mim e para você que a morte, como foi falado ontem, ela é uma porta para a vida. Né? Se você acredita, você precisa buscar em todo o tempo acreditar na vida. A morte nada mais é do que uma oportunidade de você presenciar a vida real, a vida eterna, a vida em Deus. Então, quando ele morreu, ele venceu a morte. Mostrando para mim e para você que é possível vencermos. Mostrando para mim e para você de que forma, como que ele conseguiu vencer a morte, tendo uma trajetória de vida pautada naquilo que ele ouvia do Pai. Né, como foi falado nessa tarde, o cuidado daquilo que você ouve. Qual é a instrução que você está ouvindo? De quem é a instrução que você está ouvindo? Eu estou ouvindo uma instrução do alto ou estou ouvindo uma instrução de homens? Está escrito, maldito o homem que confia no homem, né? Mas naquele que ouve a instrução do alto e coloca em prática aquilo que vem do alto, ainda que morra, viverá. Né? Ele disse assim, olha, ainda todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, nesse episódio de Lázaro. Né? Então não são as condições que os seus olhos estão vendo, mas é o que os seus ouvidos estão ouvindo e você está trazendo para o seu coração e crendo. Porque se você crê no Senhor, você verá a glória de Deus. Né? Por que você tem tanta certeza, pastora, quando você fala isso? Porque quando Jesus, a carne dele foi mortificada, ele viu a glória de Deus. Né? Quando Lázaro ele morreu, né, e logo em seguida teve uma palavra que ainda morto, ele ouviu a glória do Senhor, se apresentou para ele. Tem pessoas que estão vivendo períodos, processos de morte, estão vivendo situações de medo, né? Poxa, aquele sonho, né, que eu tinha, aquele projeto que eu tinha, aquela situação que eu tanto acreditei, né? Parece que tudo morreu, parece que tudo acabou, parece que tudo está perdido. Apresenta para Jesus a tua causa, porque ele é especialista em ressurreição. Apresenta para Jesus aquela causa que aos teus olhos morreu, aquela situação que aos teus olhos morreu. Porque para ter ressurreição, para haver ressurreição, é necessário que algo morra. O que é necessário morrer hoje para que haja a ressurreição na sua vida? A incredulidade. O que é necessário morrer hoje? O pecado. O que é necessário morrer hoje? O medo. O que é necessário morrer hoje? O ficar escutando quem você não tem que escutar. O que é necessário morrer hoje? O orgulho, a vaidade, a prepotência, o achismo. Eu acho que eu sei, eu acho que eu faço é certo, eu acho que o que eu penso tem que ser desse jeito, porque as pessoas elas não fazem aquilo que eu quero, é por isso que se dão mal, né? Todo o tempo que a pessoa está achando, ela se vitimiza, né? Porque eles não sabem o que eu vivo, porque eles não sabem. Jesus sabe o que você vive. Jesus quer tirar você dessa incredulidade que aprisiona você dentro da tua casa, enquanto era na hora de você se posicionar para poder abrir os teus lábios e dizer que ele vive e que ele reina e continuará reinando na vida que crê. Olha, você está falando isso, mas olha, eu faço parte. Olha, o mal ele está mirando em mim, ele está direcionando para mim. Se você crer no Senhor Jesus, ainda que você morra, viverá. Que medo é esse da morte? Sabendo que a morte é uma porta que vai te levar até a vida. Que medo é esse? Está falando na palavra do Senhor, fala a respeito da segunda morte. O problema não é a morte da sua carne. O problema é aonde você vai ser levado após o julgamento. A covardia de muitos, né, o medo, a vaidade, o achismo de muitos estão fazendo com que olhem para este presente século sem entender que haverá uma nova chance, uma nova oportunidade. A nossa preocupação precisa ser não com essa morte, mas com a segunda morte. Haverá um tempo onde todos irão ser julgados diante de Deus. Todos se posicionarão. Os mortos ressuscitarão primeiro. E aqueles que estarão vivos irão ser julgados também. E aqueles que o Senhor, ele olhar e perceber que lutaram até o fim, ainda que tenham perdido a própria vida, mas pelejaram, lutaram a favor da vida, a favor de Cristo,
né, não abriram, não se acovardaram, não ficaram ali fugindo das situações, mas contudo enfrentaram com fé, enfrentaram com força, dando ouvidos à palavra, dando ouvidos à instrução, dando ouvidos ao Espírito que vive. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele vive, e ele está falando com você nessa tarde, e se você der ouvido para essa palavra, você vai saber cada momento da tua vida o que fazer. Esta pessoa do Espírito Santo está constantemente instruindo você. E quem você tem ouvido? Será que você tem ouvido a pessoa do Espírito Santo? Ou você tem dado ouvido para o mundo? Você tem dado ouvido para as coisas que estão vindo para te ameaçar, para te amedrontar, para poder roubar a tua paz? Se você tiver que viver, viva. Se tiver que perecer, pereça. Mas que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Estamos muito apegados a coisas, muito apegados a pessoas, estamos muito apegados a fatos, situações que nossos olhos estão vendo, mas estamos deixando de nos apegarmos ao principal, que é a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos entender. E naquele dia, ele vai buscar os seus, aqueles que não tiveram medo, aqueles que não retrocederam, aqueles que não bateram de frente com a palavra, mas contudo, ainda que tivessem que entregar a sua própria vida, assim como foi com Estevão, né? Assim como foi com Cristo, assim como foi com os valentes da palavra do Senhor, da Bíblia do Senhor, aqueles que ensinaram que para haver vida eterna, primeiro tem que haver a morte. Né? E o que acontece? Naquele grande dia ele vai olhar e vai falar assim: vinde a mim, bendito de meu Pai. Esse precisa ser o seu sonho. O seu sonho não tem que ser a vida terrena, mas tem que ser a vida eterna. Glória a Deus. Tem uma eternidade preparada para você. Nesse exato momento, quando você ouve essa palavra, está sendo ali preparado para você uma morada. Essa morada, ela vai ser eterna. Você não vai precisar ficar mudando de casa mais não. Né? Tem pessoas que mudam de casa. Tem pessoas que mudam uma hora, estão morando numa casa. Tem uma morada eterna preparada para você. Está sendo nesse momento projetada. Tem lá o seu nome. Tem ali tudo que você certamente precisa. Né? E você terá ali uma eternidade com os anjos, com os santos. Eu fico imaginando, né? Você vai poder ver aqueles homens de Deus. E aqueles homens de Deus vão olhar para você e vão falar assim: poxa, você perseverou até o fim. Você foi forte, você foi valente. Você vai falar assim: mas e você? O que você fez, né? E eles olharão as obras do Senhor, o seu galardão, aquilo que você vai receber, porque você não retrocedeu, porque você não temeu, você não ficou no meio da multidão. A multidão vai sempre levar as pessoas a ter uma visão como elas. A multidão, a mesma que foi curada por Cristo, foi aquela que condenou. A multidão não tem credibilidade, a multidão ela vai para aquilo que traz benefício para ela. Mas aqueles que crerem até o final, eles receberão a coroa da vida. Aqueles que crerem até o final. E Jesus ele fala para você: cuide do que você tem. O que você tem? Uma fé? O que você tem em sua casa? O que você tem? Cuide dessa fé. Cuide desta palavra que está sendo entregue para você. É como se fosse um bebê sendo entregue para você. Se você cuidar, ele vai crescer. E ele vai trazer muita alegria para você. Né? Cuide para que ninguém roube a tua coroa. Cuide, porque ele vem. Ele diz: eis que venho sem demora. Jesus está voltando. E muitos estão se preocupando com o que não tem que se preocupar. E quando chegar aquele grande dia, né, muitos irão conhecer a morte eterna. E nós, que aqui estamos ouvindo essa palavra, com esse coração ardendo aí que você está, né, sendo preenchido da forma que você está, colocando seus olhos para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro, nós conheceremos a vida eterna que está preparada para mim e para você. Eu tenho certeza. Amém? Então a morte de Jesus ela não foi em vão. Ele morreu para que nós estivéssemos a oportunidade nessa tarde de ouvir essa palavra e tivéssemos também a confiança da vida eterna. Assim como ele ressuscitou e hoje está com o Pai, todos aqueles que nele creem também ressuscitarão e também estarão na presença do Pai. Glória a Deus. Amém? E nós temos aqui um código, e a pastora Rosane, porque às vezes você vê ou a pastora Rosane falando muito ou a pastora Magna falando muito, mas o que nós temos assim de sobra é que nós duas falamos muito. E nós temos um código aqui. Quando eu estou ministrando e a pastora Rosane tem alguma direção na hora, ela faz um movimento assim, aí eu paro, ela pega. E também ela, quando está ministrando, eu faço um movimento assim, a gente faz um bate-bola. Hoje ela não fez nenhum sinal, ela me liberou. Aí eu fui.
né? Aí depois no final eu dei. Mas eu quero falar uma coisa para você, vamos encerrar, porque a gente tem culto daqui a pouco. Não fiquem preocupados com o posicionamento do governo do estado de São Paulo, a principal metrópole do Brasil, né? E também do discurso do estado aqui de Rio de Janeiro. Olhe para a capital do Brasil. É interessante que a gente vê ali 2 homens completamente amedrontados, de modo que eles estão usando até mesmo da força para poder impor às pessoas e tentar de alguma forma amedrontar. Olha só o discurso do medo, né, da intimidação. Não é assim as coisas de Deus. Ao passo que o nosso presidente está tranquilo, tentando ver formas e meios para poder dar meios para que a população, enquanto eles estão querendo impor. Você já ouviu falar daqueles que são, na palavra de Deus fala dos falsos profetas, não fala assim? Também existe aqueles que no meio político são aqueles falsos, que se aproveitam muitas vezes daquele que está em alta para tentar se promover, se eleger, e quando chegam, mostram suas garras. Mas eu posso dizer para você com toda tranquilidade, vai cair por terra. Serão envergonhados e confundidos todos aqueles que tentarem contra o propósito de Deus. Eles podem estar gritando agora e rugindo como leões, mas na verdade eles estão temendo e tremendo, porque Satanás, o mal, antes de sair, ele grita. E vão cair por terra. Porque jamais podemos aceitar uma ditadura, jamais, e é isso que falavam era isso que tentavam inserir em Jesus, né? É isso que tentavam fazer através do discurso, né, que havia contra o nosso presidente. Agora nós estamos vendo as máscaras caindo. E eu tenho certeza que Deus, ele vai entrar. Porque ai daquele que toca no ungido do Senhor. E agora, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que haja uma unção poderosa sobre essa nação. Está escrito que ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E agora, meu Deus, eu peço, unge a nação do Brasil, Pai. Unge, meu Pai, agora eu te peço. Que todos aqueles que tiverem, meu Pai, com uma intenção, meu Pai, maligna, meu Deus, para tentar de alguma maneira prejudicar, meu Pai, o povo brasileiro, prejudicar, meu Pai, essa nação. Meu Pai, que venha cair por terra, venha ser frustrado. Agora a unção do Senhor, meu Pai, agora é derramada sobre toda essa nação, Pai. Onde tiver corações, meu Pai, de homens e mulheres justos, com o temor do Senhor, que realmente querem uma mudança, querem, meu Pai, a justiça. Meu Pai, vai haver agora um mover do teu espírito, meu Pai. E como está escrito na tua palavra, nenhuma arma forjada contra, meu Pai, nós prevalecerá. E assim será. Abençoa o nosso presidente, blinda ele, meu Pai, de sabedoria. E que no final, meu Pai, nós possamos juntos, meu Pai, uma vez mais, Senhor, dizer, é maravilhoso ter uma nação e fazer parte de uma nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Obrigada pela sua participação. Se foi oportuna para você, se abençoou a sua vida, pega essa live, compartilhe o máximo que você puder, para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas com a palavra de Deus e fortalecidas, porque nós, como povo de Deus, não podemos temer o dia mau. Ele é uma oportunidade para que a vida ela possa predominar-se, para que a vida ela possa então tomar o seu devido lugar. E o lugar da vida é o que nós veremos daqui a um tempo. A vida, ela é a vitória. Essa vitória que o povo de Deus vai certamente poder declarar. E não está faltando muito para isso acontecer, não. Estamos chegando já à reta final. Quando parecer que está mais difícil, se preocupa não. Vamos cruzar a linha de chegada e vamos bradar o hino da vitória. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe. Ó, tem culto agora às 7 horas, hein? Viu, Natália? Cadê a Natalinha?